Vamos ver agora a avaliação, como é que vai funcionar a avaliação no Enem, tá? A avaliação, ela é o seguinte, ela tem 5 competências, tá? É isso que eles vão avaliar em vocês aí quando vocês forem escrever uma redação. E cada uma dessas competências tem então esse objetivo que você tem que atingir, né? Qual é? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa é o objetivo da competência número 1, tá? Então você tem que escrever tudo bonitinho. Eu já vou falar ali mais pra frente o que é que entra aqui. A competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Tá aqui, ó. Entendeu? Então tá aqui. Essa segunda aqui, a segunda competência, o foco é o tema, tá? É não fugir do tema, falar sobre o tema e o tipo de texto, tá? Dissertativo argumentativo em prosa. Tá aí. É isso aqui. Essa competência número 2 vai avaliar se você tratou bem o tema, se você não fugiu do tema, se o seu texto está em prosa certinho, se o texto é dissertativo argumentativo, não é de outro tipo de texto, né? Porque se predominar o outro tipo de texto, já sabe, é zero. Se fugir do tema também, zero. Se só tocar de leve no tema, né? Não se aprofundar muito no tema, fugir um pouquinho do tema, as notas já caem bastante. Então, o tema é aquela, né, ele é dado pela própria banca lá na hora, lá quando você receber a prova, na folha de redação, tá lá o tema, tá? E aí a gente vai tratar o que é o tema. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Isso aqui, pessoal, são os argumentos em si, né? Seria a coerência. O que é a coerência? Tá? Já para frente também eu vou falar. Competência 4 é a coesão. Tá? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Calma que a gente vai falar o que é coesão. Competência 5 é a proposta de intervenção. Né? Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Então tá aí. Você vê que tem competência 1, tá? Norma culta. Competência 2, tema e tipo de texto. Competência 3, coerência. Competência 4, coesão. Competência 5, a proposta de intervenção. Resumão da avaliação é isso. Como é que vai funcionar a pontuação, então? Como é que eu faço daí? Cada competência ela tem 5 níveis dentro dela, tá? Então você vê o nível 1 é 40 pontos, nível 2 80, nível 3 120, nível 4 160 e o nível 5 200 pontos, o máximo. Então, na competência 1, você escreveu muito bem dentro da norma culta, padrão ali da língua portuguesa, né? 200, tirou 200 lá. Show de bola. Na competência 2, você falou muito bem sobre o tema, escreveu o texto dissertativo argumentativo, né? Tudo certinho. 200 também? Beleza. Competência 3, a coerência. Você organizou bem os seus argumentos, você escolheu bem cada um deles, né? Então, 200 também. Competência 4, você ligou esses argumentos, você retomou coisas no texto de forma clara, né? Então, tá aí, 200 pontos também. E a competência 5, se você apresentou uma proposta detalhada no último parágrafo aí, 200 também. Sua redação vai ser 1000, tá? É assim que eles avaliam a, a nota, é assim que eles dão a nota da redação do Enem, tá? Como é que eu zero essa redação aí? Se você fugir totalmente do tema, se você não obedecer à estrutura dissertativa argumentativa, por isso que eu fiz questão de mostrar cada tipo de texto, tá? Porque é preciso focar nessa dissertativa argumentativa, tá?
Se você escrever até 7 linhas, então não chegar a alcançar isso, tá? Então vai zerar. Cópia integral de textos motivadores da proposta de redação e ou de textos motivadores apresentados no caderno de questões. Então, tá aí. Copiou qualquer coisa que está ali já na própria proposta de redação, né? Se você copiar mesmo o que está escrito ali, tipo, não sei o que eu vou botar, vou copiar esse texto aí de cima. Já vai zerar. Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, tais como números e sinais gráficos fora do texto. Se você, aí já é o pessoal aquele que começa a fazer desenho para avacalhar, quer levar zero mesmo. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Tá? O que é isso? Desconectado, tá aqui. Vamos supor que se você colocar como já aconteceu, uma receita de miojo, tá? Colocar do nada, tu toma zero. Mas se você conectar, tá? Se você conseguir conectar isso, você até que não toma zero. Foi o que aconteceu com um rapaz que colocou, né, a redação do Enem, ele colocou lá uma receita de miojo. Mas como é que ele conectou uma receita de miojo dentro de uma redação do Enem? Bom, ele disse que ele conectou usando aquele operador argumentativo, digamos assim, né? Aquele conector, né? Por quê? Ou para, ele usou para, né? De finalidade. Para não deixar esse texto muito chato, vou ensinar agora como fazer um miojo. Foi isso que ele falou, escreveu ali no texto. Para não deixar muito chato, vou ensinar a fazer um miojo. Como ele conseguiu conectar aquele para, uma finalidade, com o texto, ele não tomou zero. Tá? Mas vamos supor que ele tivesse colocado do nada ali. Ele está falando, terminou um parágrafo, de repente embaixo ele começa a colocar. Coloque a massa dentro de uma água fervendo. Vamos supor que ele colocasse assim do nada. Ele ia tomar zero. Tá? Então, pessoal, para tirar zero mesmo na prova, olha, tu tem que fazer força, hein? Teve um que ele falou que na última redação que teve, quando eu estava na educação de surdo, ele, ao ler a proposta, ele entendeu que era educação de cego. E aí ele escreveu toda a redação como se fosse o tema na educação de cego. Ou seja, ele fugiu completamente do tema. O tema era surdo e ele falou de cego. Então ele zerou a prova. Por mais que o resto tudo ele fez, não adiantou. Então, outra coisa para zerar a prova é assinar o nome no lugar errado. Tá? O texto, a maior parte do texto em inglês ou espanhol ou qualquer outra língua aí também já é proposital para querer tirar zero, né? E folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Então não passou para a folha de redação, aquela que é para entregar, é zero, né? Porque para eles a redação nem existe. Certo? Então vamos às competências aí, pessoal. Competência 1, como a gente viu lá atrás, é a norma culta. Tá? O que é avaliado nessa competência 1? É que você tem que escrever ali, ó, segundo as convenções de escrita, tá? Acentuação, ortografia, separação silábica, uso do hífen, uso de letras maiúsculas e minúsculas, concordância verbal e nominal, flexão de nome e verbo, pontuação, regência verbal e nominal, colocação pronominal, pontuação e paralelismo, tá? Paralelismo pode acontecer de várias formas, tá? Então tudo isso vai ser avaliado na competência 1. Tá? Adequação à modalidade de escrita formal, ausência de uso de registro informal ou de marcas de oralidade. Aí é que tem que cuidar, tá? Gíria, essas coisas tem que cuidar para não colocar na redação, a não ser que a gíria seja um bom argumento para a sua tese. Tá? Emprego de vocabulário preciso, ou seja, as palavras selecionadas elas são usadas em seu sentido correto e apropriado para o texto. Tá? É isso que vai ser analisado aí na competência 1. A competência 2 é o tema e o tipo de texto, como eu havia falado.
Então, qual é a dica? Leia com atenção a proposta de redação, né, para não fugir do tema. Né? Se está lá falando que é a formação do surdo no Brasil, é a formação do surdo no Brasil, não é a formação do surdo na Europa e também não é a formação do cego no Brasil, tá? Então, você não pode fugir do tema. Evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores. Tá aí. Tá? Eles vão apresentar ali uns 2 ou 3 textos no máximo, ou até 4 às vezes, para você fazer a redação, mas você não pode se prender àquilo ali. Tá? Você tem que escolher uma opinião sua para defender. Tá? Não copie trecho dos textos motivadores. Reflita sobre o tema proposto para definir qual será o foco da discussão. Utilize informações de várias áreas de conhecimento. E aqui a gente lembra lá, a gente pode retomar aquele texto do antivírus que eu botei ali, né? Você vê que ele escolheu Chuck Norris, tá? Então, ele usou várias informações, né? Essas informações de várias áreas, aliás. Primeiro um Deus, Chuck Norris, depois o descuido dos usuários e tal. E você tem que ficar dentro do limite do tema proposto. É isso. Ok? A competência 3 fala da coerência. O que é a coerência? A coerência é a relação de sentido entre as partes do texto. Tá? É isso. O texto coerente é quando a causa e a consequência têm sentido. Tá? Eu não posso dizer que o Brasil está pobre porque meu quarto é azul. Né? Meu carro é prata e é por isso que as pessoas passam fome. Então não existe coerência, não existe articulação entre as ideias, simplesmente não faz sentido. Tá? Precisão vocabular, seleção de argumentos, aí é importante a seleção do argumento, porque você precisa colocar de forma organizada, uma progressão temática, né? Uma forma organizada, tipo, do argumento mais fraco para o argumento mais forte, ou do argumento mais forte para o argumento mais fraco, entende? A maioria do pessoal decide deixar o argumento mais forte para o final. Desenvolvimento dos argumentos com a explicitação de relevância das ideias apresentadas, né? Então, isso é coerência, né? Como é que tu liga uma ideia a outra, tá? Isso aconteceu por causa daquilo, isso não pode por causa disso, deve ser feito assim por causa disso, entendeu? Então, teus argumentos têm que ser claros. E a coesão, ela é como é que eu vou dizer? Ela é o conector, como a gente pode ver aqui, ó. Tá? Ó, é o conector. Como é que eu ligo uma ideia com a outra? Então, aquela palavrinha, o pessoal passa fome porque meu carro é cinza ou é prata, o pessoal passa fome porque meu carro é prata, ele tem um conector. Existe coesão, não tem? Tem. Eu estou falando, eu peguei uma ideia, as pessoas passam fome, peguei uma outra ideia, né? Meu carro é prata. Como é que eu ligo uma coisa com a outra? Com a coesão, com o conector, com o porquê. Então, o pessoal passa fome porque meu carro é prata. Tem a coesão, mas não tem a coerência. Tá? Porque o fato do pessoal passar fome tem nada a ver com o fato do meu carro ser prata. Tá? A menos que exista uma baita de uma explicação por trás disso. Mas, logicamente, não tem. Tá? Então, isso é a coesão. Uma forma como você vai fazer para ligar uma ideia a outra, um parágrafo ao anterior, uma frase ao anterior, ou uma ideia à próxima ideia que você vai apresentar. Tudo isso, essas palavrinhas que você escolhe, é a coesão. Lá no final você vai ver, ó, repetição ou substituição inadequada de palavras. Aqui está dizendo o que se deve evitar. Tá? Então, ou seja, a coesão é a repetição ou substituição adequada de palavras. Tá? Por exemplo, pronome, advérbio, artigo, sinônimo. Então, essas coisas, né? Eu comprei um carro e ele foi muito barato. Então, esse ele que retoma o carro é esse pronome. É uma forma que eu usei
para trazer de volta a informação sobre o carro no texto. Isso é coesão. A competência 5 é a proposta de intervenção. Tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, a gente vai ver com mais detalhe, com um exemplo de redação 1000, tá? Nos próximos slides. Então não fiquei pensando, tu tá só falando o que é e tudo isso eu já sei, mas talvez o pessoal não saiba, né, como vai ser avaliado. Então é importante falar isso porque, né, vai que o pessoal não sabe, tá? Então estou abrindo a mente aí numa galera. A competência 5 é a proposta de intervenção. Como é que se faz essa proposta de intervenção? Ela deve refletir os conhecimentos de mundo de quem a redige. Tá? Tem que mostrar que a pessoa sabe onde ela está, né? Qual é o mundo que ela vive. Então ela não pode propor uma solução que é absurda. Tá? Vamos supor que tem ali na proposta tu mora no Brasil, o problema no Brasil é, não sei, buraco na estrada. E o cara começa a dizer que tem que chamar a NASA para dar um jeito. Então, é bem fora, a proposta dele é bem fora da realidade, ele não tem conhecimento do mundo, né? Porque até onde a gente sabe, né? Aí é que está o conhecimento de mundo que a gente tem, a NASA não está estudando ainda como se tapa buraco. Então, não vai adiantar muita coisa chamar a NASA para tapar buraco aí no Brasil, ok? Então, deve conter não apenas a exposição da ação interventiva sugerida, mas também o ator social competente. Eu botei em negrito aqui porque é importante essa parte, hein? Ator social competente, para executá-la, você precisa dizer quem vai fazer. E deve conter o que também? O meio de execução da ação e o seu possível efeito. Pessoal, isso tudo está no manual de redação do próprio Enem, lá no site do INEP, tá? Eu só marquei em negrito para você saber o que você tem que fazer quando você for fazer a proposta de intervenção. Então, quem vai fazer, como vai fazer e para que vai fazer? Essas são as 3 perguntas para solucionar o mistério da proposta de intervenção. Quem, como, para quê? Ok? Então, vamos lá. Esse é o esquema que vai resumir tudo. Tá? A essência da redação. Qual é a essência da redação? Talvez esse aqui seja um dos slides mais importantes que você vai ver agora, hein? Sobre redação do Enem. Porque eles vão te dar um tema. Aqui eu peguei um exemplo. A poluição nos rios brasileiros. Está lá o tema. Vão apresentar proposta lá, né, outros tipos de texto para que você venha se motivar a fazer a redação. Né? Lá vai dar uma estatística de quantos rios são poluídos no Brasil. O outro lá vai falar uma causa, alguma coisa assim. E aí você vai ler e, como eu disse, você não pode copiar, né? Mas você vai ler para tentar pegar uma inspiração ali. Como é que você vai fazer o seu texto, a sua redação? Então o tema está ali, a poluição nos rios brasileiros. A poluição não é sobre o rio americano, não é sobre o rio europeu, não, é nos rios brasileiros. Tá? Bem claro, bem nítido. Ok? Então você vai ter que ter 2 escolhas agora. Você vai falar das causas da poluição nos rios ou você vai falar dos efeitos da poluição nos rios? Você pode usar, escolher essas 2 coisas. Escolheu? Beleza. Aí agora você vai saber como solucionar, que esse é o objetivo final da redação. Entendeu? É fácil. Essa parte é o esquema que se monta. Tá? Eu recebi o tema, agora eu vou bolar qual a causa que causa esse problema. Porque todo tema ele traz um problema. Eles chamam de problemática. E está aqui. Poluição é o problema desse tema. Então ele quer que você fale de poluição. Mas não é qualquer poluição, é a poluição nos rios brasileiros. Tá? Não é no ar, não é no trânsito, não é na rua, é nos rios brasileiros. Tá? Então, você tem que falar desse tipo de poluição, é esse o problema que a gente tem que resolver. Tá? Por isso que vai
que eles vão exigir uma solução, porque eles te dão um problema e eles querem que você solucione. É engraçado isso, né? O governo não soluciona, ele pede para o pessoal escrever. Vamos lá. Então você vai escolher para defender a sua tese, você vai escolher um padrão, tá? Eu estou mostrando aqui uma fórmula que normalmente o pessoal que tira nota 1000, eles escolhem 2 efeitos ou 2 causas, tá? 2 é um número legal já. Por quê? Porque vai ser o número de parágrafo no desenvolvimento do texto. Entendeu? Tu vai fazer um parágrafo para introduzir o tema, tá? Vai fazer um parágrafo para falar de uma causa e outro parágrafo para falar da outra causa, porque tu escolheu 2, né? E aí tu vai pegar o outro parágrafo, que é o último, para apresentar a solução para cada uma dessas causas ou para cada um desses efeitos. Ok? Então aqui nós temos a poluição nos rios brasileiros. E quais são as causas da poluição nos rios? Industrialização, agrotóxico, mineração, tá? Você pode escolher, né? O Brasil vem passando por tantas dificuldades, não sei o que e tal, e como diria fulano de tal, tudo começa com uma boa, como é que eu vou dizer, uma boa, fugiu a palavra agora, né? Do sanitário, digamos assim, né? De toda essa estrutura da sociedade, uma limpeza, digamos assim, para que o povo venha viver bem, vamos supor que tu bote isso, porém não é assim na realidade, tá? Porque há muita poluição nos rios devido ou em virtude de agrotóxico. Vamos supor que você coloca lá, tá? Então você apresentou uma causa devido a agrotóxicos e a industrialização, tá? Pronto, apresentei 2 causas. Quando eu for desenvolver o texto, no primeiro, aliás, esse foi o primeiro parágrafo, né? Eu apresentei o tema, falei da poluição dos rios, apresentei as causas, tá? E aí eu vou agora escrever meu texto. Eu fiz o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo eu vou falar de uma causa apenas, eu vou falar dos agrotóxicos. Eu vou explicar o que é agrotóxico, como é que acontece que o agrotóxico vai parar no rio, tá? E qual é o mal que isso pode causar em quem usufrui desse rio, tá? No terceiro parágrafo eu vou apresentar agora a outra causa, a industrialização, como é que ela acontece, tá? Qual é o mal que ela pode trazer para as pessoas e por quê, né? Por que ela faz isso, por que traz, tá? Então tem muita coisa para você escrever dentro do parágrafo. Feito isso, já tenho 3 parágrafos da minha redação, tá? Então eu vou apresentar agora a solução para o agrotóxico, né? Por exemplo, tratamento de água, para a industrialização, multas e fiscalização, né? Então eu apresento aí uma solução para cada desse problema, para cada uma das causas que eu trouxe lá na introdução do meu texto. Você vê que o texto ele vai ficar todo encaixadinho, todo perfeitinho, entendeu? Não fugindo do tema, falando da poluição, falando das causas, apresentando a solução. Ó, show! A forma como você vai escrever o texto, aí depende de você, claro, né? Mas mais para frente a gente vai ver como é que funciona essa estrutura.